Olá, bem-vindos ao nosso programa Análise Diária, onde fazemos análise dos preços da Bitcoin com o nosso software White Horses e dados do mercado agora. O nosso programa tem 5 edições semanais, ele roda diariamente, exceto sextas e domingos. Aos domingos, como vocês viram hoje, nós fazemos análise altcoins, onde analisamos os pares Ethereum e Litecoin cotados em BTC e recentemente incluímos aí no rol Bitcoin Cash em Tether. Vamos dar uma olhada então nos gráficos. Nesse primeiro gráfico nós temos aqui os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na exchange Binance. O fundo do gráfico contém uma reta colorida que representa o volume negociado nas exchanges Binance, OKEx e Huobi, representado enquanto os desvios padrões se encontram acima da média. O canal que enquadra os preços foi desenhado pelo nosso software White Horses, que na opinião dele melhor representa o seu comportamento. E aí nós temos que mais uma vez o canal de alta foi rompido para cima. Outros são os tempos. Outrora a gente tinha um canal horizontal ou um canal de baixa que era simplesmente rompido por um movimento lateral sem expressão nenhuma, chamado canal circunstancial. Aparentemente esses dias estão ficando para trás, estamos reexperimentando aquele sucesso de outrora com altas, quem sabe vertiginosas. Isso pode não ser muito saudável, então é bom ir com um pouco mais de gradação. Então o que nós temos nesse momento? O volume, aparentemente ele teve uma alta aí no dia de ontem, em especial agora nas últimas horas, então isso ainda vai ser confirmado aqui no gráfico, mas isso está dando aí a sustentação que os preços precisavam. Quem acompanhou aí a análise que a gente fez nesse domingo, para esse domingo, onde a gente mencionou os preços das moedas, a gente também analisou Bitcoin e nós comentamos que o volume estava caindo, o volume estava baixo, porém se o volume subisse, os preços poderiam não só se manter, como quem sabe testar aí os 5.200, do contrário nós esperaríamos aí testes aos suportes. Essa tem sido a nossa opinião ao longo de toda a semana. Casualmente, sempre que a gente fala isso, o volume aparece, os preços sobem. Acho que a gente tem que falar isso então um pouco mais seguido. Vamos dar uma olhada então na nossa expectativa para o final do dia de segunda-feira, e a gente tem então dia 8 de abril 5.122 tethers, essa expectativa no intervalo de 5.014 a 5.229. Percebam que, interessantemente, de uma maneira muito positiva, esse intervalo admissível ele vem subindo ao longo dos dias. Isso então representa que a expectativa está em alta. Então a gente vê aí um viés altista expresso aí nesse deslocamento para cima do intervalo esperado de um dia para o outro, apesar do centro desse intervalo estar relativamente abaixo, referente ao fechamento do dia anterior. Nós vemos aqui uma diminuição na correlação entre preço e volume, um tom mais alaranjado, um pouco mais perto aí dos 50%, quem sabe aí 55%, logo abaixo dos 60%, mas ainda assim não deixa de ser uma correlação forte, suficientemente alta aí para estar fazendo esse governo dos preços. E aí a gente vê então esse aumento de volume nos traz aí esperança de que as altas não acabaram, e quem sabe aí então rompendo aí os 5.200 de uma maneira definitiva e ficando acima dela, a gente começa a deixar os 5.000 para trás, aquele suporte dos 5.000 vão ficando mais embaixo. Quem diria, tempos atrás nós aí lutando para se manter acima dos 4.000, 4.200, retornando 3.900, agora estamos aí acima dos 5.000, então muito bom, interessante esse movimento. A gente ainda tem chão pela frente, mas o volume, a gente vai dar uma olhada agora, ele retornou. Ainda não é um retorno consistente, o volume vem e ele está deixando o mercado aos poucos, após alguns dias, após algumas horas. Vamos ver se ele vai começar a se manter. O que a gente precisa é um volume consistente, consistentemente mais alto e crescente. Isso talvez aconteça numa média de mais longo prazo, onde nós vamos ter uma oscilação nesse volume, ou seja, spikes, depois ele retorna para valores mais baixos, spikes, depois retorna para valores mais baixos, mas ao longo do tempo essa oscilação vai se dando em valores cada vez mais altos, e aí sim a gente vai estar construindo essa base que nós necessitamos. Então vamos dar uma olhada antes de nós passar para a próxima tela. Nossa margem de erro ela continua alta, 2,24.
o que está acontecendo. Pode ser ainda esse movimento brusco, a gente tem que esperar e deixar a tela aqui, porque a gente considera sempre os últimos 12 dias, isso deve estar influenciando, mas também não dá para deixar de notar aqui que nos 2 últimos dias o nosso erro aumentou, a gente errou a direção aqui com que os preços estavam se movimentando. Vamos ver se ele começa a corrigir isso aí na próxima leitura, para o próximo dia aí, para a previsão de terça, que deve ser feita amanhã à noite. Vamos então dar uma olhada no mercado, no nosso giro aí. A gente começa, como sempre, Lifecoins, blockchain e criptoeconomia. Wall Street está negociando contratos futuros de Bitcoin como nunca antes. Isto é perigosíssimo. Isso pode ser bom agora, mas toda vez que esse touro aparece, ele está preparando para nos atacar. Wall Street não presta. Eles não têm nenhum interesse, nenhum compromisso com absolutamente nada. A relação que eles têm com os ativos é a mesma do gafanhoto com uma plantação. Então, a abertura da Bitcoin e das demais criptomoedas para derivativos, contratos futuros são derivativos, isso é uma ameaça, isso vai dar uma pressão bastante grande nos preços e eles conseguem fazer negociação em grandes volumes de contratos vendidos, eles conseguem derrubar o preço quando querem, como querem. Wall Street é um mercado de trilhões diários, eles conseguem ter uma manipulação absurda nos preços da Bitcoin sem deter nenhuma. E essa abertura está sendo feita, então toda essa comemoração de ETFs, etc. e tal, ela é péssima para Bitcoin. O que justifica a Bitcoin como um ativo é justamente estar excluída desse círculo vicioso. E agora que tem essa conexão via derivativos, o preço da Bitcoin e das demais criptomoedas começa a ficar dependente de dinheiro que é negociado via Wall Street sem fazer a compra de Bitcoins. Então o que eles têm agora? Uma BitMEX gigante. E isso é um problema a médio prazo, nos coloca na mão deles. No curto prazo isso pode trazer uma certa liquidez e eles conseguem inflar o preço, como eles fazem com todos os ativos, colocam eles lá para cima e depois eles jogam o preço lá para baixo. Para quem tem algum receio do poder disso, pode procurar London Gold Fix, que é um exemplo disso, que são senhores que, a partir de uma sala e videoconferência, eles decidem qual que vai ser o preço do ouro. London Gold Fix. E é isso. E isso define o preço do ouro no mercado. Então vai ser assim o governo então das Bitcoin, das demais criptomoedas. Então aquela determinação de baleias, determinando baleias, são girinos perto desse mercado pela dimensão, sem exageros, trilionária que esse fluxo financeiro tem. Então isso não é positivo, isso é uma dependência, mas infelizmente é a realidade. CoinMarketCap, o agregador de dados, então Bitcoin com seu benchmark valorado em 5.294, Ethereum, quando eu reclamo ela sobe, vou reclamar mais seguido, $182, Ripple 36 centavos, Bitcoin Cash mantendo o seu patamar, conseguindo sustentar excelente desempenho, $325, assumindo a quarta posição, jogando Litecoin, que também excelente performance, casa dos $90, $93, então aqui o seu benchmark, caindo então para a quinta posição, mas devido a essa aceleração fantástica e sustentada da Bitcoin Cash. EOS então na sexta posição, 5,59, Binance Coin 18,89. Pessoal, aqui nós temos a elite das criptomoedas, tá? Então é interessante considerar elas. Eu particularmente eu tenho certo receio da Ripple, eu não gosto muito em função da postura deles de justamente ser a moeda dos bancos. Eu reconheço que isso é uma postura que comercialmente ela pode ser bastante interessante, mas vai contra a ideia das criptomoedas como um ativo libertador do sistema financeiro, que é o grande inimigo do empreendedor e do cidadão em geral. Então, quando a gente vai então para o volume, nós damos uma olhada aqui, BitMEX 2,5 bi negociados nas últimas 24 horas, OKEx 1,7 e Binance, um pouco mais embaixo, 1,35. Então, o volume aí aumentando, se mantendo em algum certo nível aí, mas
se mantendo acima de 1 bilhão, 1 bilhão e meio, os principais exchanges. Isso é muito importante para o nível de preço que nós estamos. Seria muito ruim ver o volume na casa dos 700 milhões aí tão rapidamente após essa alta. É muito cedo para isso. E aí entrando então no gráfico aqui, Binance direto no mercado, BTC cotado em Tether, nós finalmente então encerrou a semana a 1h30, e aí o que nós temos aí? O movimento então de candles, a gente teve a formação do candle já dessa semana anterior definido, estamos iniciando aqui o segundo. Aparentemente o candle é em alta em função dessa elevação aí do preço nas últimas horas aí do final do dia anterior para o começo desse dia. Vamos dar uma olhada no gráfico de um dia, mas antes disso a gente quer comentar um pouco mais o enorme volume que nós tivemos na semana passada. Ele conseguiu ser inferior, ele não conseguiu ultrapassar o volume da virada, que foi quando nós fizemos a reversão aqui da trajetória baixista, daquela queda dos 6.200, 6.300, que nós tivemos até os 13.200, uma queda de 3 mil dólares aí, e 5 semanas ela foi revertida com um volume hercúleo. E esse foi o dia, essa foi a semana onde a Bitcoin teve a sua sustentação e o seu futuro garantido. Essa é a minha opinião, isso vai se confirmar aí mais adiante, mas essa foi a semana decisiva desse ativo fantástico que inspirou tantos outros e tanta tecnologia que está por vir. Então isso aconteceu nessa famosa semana aí, 17 de dezembro de 2018. Para quem começou o ano aí com notícias ruins aí de toda essa queda lá dos 20 mil, conseguiu então um excelente esforço, que acho que naquela época ainda não estava muito claro, mas a partir dali o pensamento, a postura, o comportamento dos preços foi totalmente diferente. Agora a gente está então reiniciando essa alta com volume parecido, nós ainda temos chão pela frente para chegar nos 5.600 e aí fazer mais um salto até os 6.200, 6.300, mas a julgar por como começou a semana é bem capaz que a gente passe direto pelos 5.600 se isso aí acontecer. Na minha opinião, o que tem um valor bastante limitado, é um movimento brusco demais. Eu gostaria de ver um movimento um pouco mais gradual, não tanto quanto esse que nós tivemos aqui na casa dos 3 mil, onde nós passamos praticamente por todas as centenas aqui, vagarosamente, uma semana cada uma. Ele pode ser um pouco mais rápido do que isso, mas tão rápido quanto a semana anterior. Eu tenho sempre o receio de uma correção que venha a seguir. Evidentemente, tendo essa elevação de uma forma mais gradual, não elimina a possibilidade de uma correção, mas quando a gente tem movimentos bruscos, prolongados, a gente pode ter uma reação similar, e isso não seria bom, é muita volatilidade, e a gente acaba perdendo um pouco a noção da direção do preço do ativo. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico de um dia. A gente está vendo aí essa ascensão aí nessa semana, ao longo dessa semana que terminou e que está começando agora. Então nós estamos vendo ela aí de uma maneira continuada, de uma maneira muito sustentada, apesar do volume ter caído aí do segundo, terceiro, quarto dia. A gente teve um padrão aí bem menor de volume. Porém, hoje nós estamos aí terminando agora a segunda hora do dia e nós estamos com um volume que é da ordem de 60% do volume que nós tivemos no último domingo, no domingo aí 31 de março, aí, no último dia do mês. Então nós já estamos aí praticamente em 50%, um pouco abaixo do volume médio que nós tivemos aí na semana que antecedeu. Então isso mostra aí uma grande negociação nessas primeiras horas aí da segunda-feira, né? A gente vale a pena ressaltar, segunda-feira referente ao UTC, né? Ou seja, ao Greenwich, né? Que é o meridiano zero. Então, bastante promissor aí esse dia, e isso pode ser a energia que está faltando para jogar os preços para cima e dar continuidade nessa movimentação. Então seria interessante aí que essa alta continuasse aí nesse padrão que a gente viu nesses últimos dias, ele subindo aí em torno aí de 50, 60 dólares aí a cada dia.
né, com eventuais recuos, eventuais oscilações intraday, mas mantendo essa alta consistente. Isso aí é possível, na nossa opinião, se o volume ficar dessa ordem aí, acima aí desses 40 mil aqui que a gente viu nos últimos 3 dias aí, que foi domingo, sábado e sexta-feira. Então, um pouco mais de volume. Vamos dar uma olhada no gráfico de 1 hora para ter uma ideia aqui no que está acontecendo. A gente está vendo aí essas últimas horas aí, horas mais recentes aí com bastante negociação. Então isso aí bastante importante para estar tocando os preços para cima e deixando para baixo, então, aquela região dos 550 que a gente tentou romper, não conseguiu, agora nós estamos conseguindo. Interessante que esse rompimento foi feito com volume um pouco menor, porém ele foi feito de uma maneira sustentada, ou seja, a gente olha o candle aqui que ocorreu a 1 hora do dia de ontem, nós tivemos um teste, não conseguimos romper o nível, a gente foi até os 5.200, não conseguimos rompê-lo, e agora com volumes menores no candle nós conseguimos fazer esse rompimento, mas interessante notar, são candles subsequentes com volumes muito próximos, então eles se adicionam e aí dessa total provavelmente a força necessária aí para fazer esse rompimento. Agora a questão toda é se nós vamos conseguir nos sustentar acima então desse nível, e aí a gente pode ter como base aqui os 5.230 aqui, é o topo desse candle que aconteceu no dia 3 de março às 18 horas. Então isso aí talvez funcione aí como um suporte. Pode ser, a gente tem que acompanhar, nós estamos aí com muito poucos dados, aí nós acabamos de cruzar essa linha e então temos que ver como é que o mercado vai se comportar, mas se continuar aí nessa perspectiva de volume elevado, não deve ser uma dificuldade aí para Bitcoin estar fazendo isso. Interessantemente, né, o ativo aí está sendo negociado 24 horas todos os dias da semana em diversos lugares do mundo, então vai ter sempre alguém disponível aí para comprar, a gente vai ter dificilmente um período aí de baixa na negociação, evidentemente sempre vai ter um mínimo, mas esse mínimo não é zero, esse mínimo aí é bastante elevado, quem sabe suficiente aí para estar trazendo mais força compradora e sustentar os preços nesse patamar. Pessoal, essa foi a nossa análise, a gente vai acompanhar isso aí com boletins, então como nós estamos aí rompendo esses limites, a gente olha para cima, nós vamos encontrar os 5.600, 5.500 e a gente olhando para baixo, nós temos aí os 230 e aí temos os limites aí de outrora, que a gente pode pegar aqui os 150 e os 5.100, 5.000, 4.900. Então a gente não pode desprezar uma reação súbita aí da força vendedora jogando os preços para baixo. Foi isso que aconteceu exatamente aqui. Nós tivemos 3 horas de queda e queda crescente, que nos levou, a gente não pode esquecer, até os 4.756. Então nós tivemos aí em 3 horas uma oscilação aí de $500. Então isso aqui não está descartado, isso pode acontecer a qualquer momento. Quando a gente começa com movimentos bruscos, acontecem movimentos bruscos também na outra direção, e quando o volume fica fraco a gente também está sujeito a movimentos bruscos. Então nós estamos aí numa alta elevada e a gente tem que ficar acompanhando o mercado, e a nossa ideia aqui é ficar cobrindo isso aí com boletins eventuais. Então não se esqueçam de assinar nossa conta, seguir ela no Twitter e no Telegram, @HelloWildHorses. Nós vamos estar atualizando vocês a hora que tiver dados suficiente que a gente perceber que precisa de uma atualização para fazer essa complementação aí da nossa análise. Então, no momento, viés é de alta. A tendência que está se construindo aqui ao longo das últimas horas é uma tendência de alta, e a gente está aguardando então o mercado definir os limites aí para Bitcoin. Aparentemente a resistência dos 5.200 ela foi rompida, ela deve continuar subindo se o comportamento seguir como tal. Quanto mais vai, a gente não tem como dizer, evidentemente, não existe bola de cristal, mas a expectativa é que ele suba, que ele continue essa movimentação. Com que velocidade não dá para ter uma ideia. Possível que durante o dia de hoje, quem sabe durante essa semana, a gente faça testes aí aos 5.500, é possível sim. Então o viés está de alta, isso não descarta eventuais correções bastante abruptas, mas o viés é de alta. Então muito interessante, porque tempos atrás nós tínhamos um viés de baixa,
Depois a gente mudou para um movimento horizontal, então em geral ele acabava convergindo para os mesmos níveis e ficando em torno deles. Depois ele começou gradualmente, volto a repetir, 8 de fevereiro foi o dia a partir do qual nós começamos a ingressar em viés de alta, e a partir dali as altas começaram a ficar mais fáceis, mais frequentes, e as quedas justamente o contrário, menos frequentes e menores. Então isso aí foi nos jogando para cima, e até que teve esse breakout de volume, e nós estamos agora nesse momento atual. Então a gente tem que aproveitar, pessoal. Nós esperamos por isso aí bastante tempo, e é o que está acontecendo agora. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela audiência. Vamos então continuar acompanhando. Vocês também não se esqueçam de assinar o nosso canal, ativar as notificações, e para ser avisados de vídeo como esse, qualquer coisa que nós falamos que não ficou claro, por favor, coloque as perguntas nos comentários, nós vamos responder tão logo quanto possível. Tem uma que eu ainda não respondi, pretendo fazer isso em seguida. E se tem alguma coisa que nós falamos que vocês considerem importante, não se esqueçam de mostrar para os seus colegas e amigos para estar fazendo esse compartilhamento e fomentando essa discussão. Pessoal, boa semana, bons negócios, muita cautela. Interessante colocar alerta de preços, tá? As exchanges, elas têm essa funcionalidade, isso é muito bom. Olha, quando passa de tal, receber um alerta, tu pode entrar e colocar uma ordem. Se você colocar uma ordem de stop, pode colocar. Eu particularmente, eu não me sinto muito confortável, eu prefiro eu mesmo fazer a operação, mas cada um faz como quiser o seu planejamento. Pessoal, até o nosso próximo programa, até o próximo vídeo. Tchau!